Talvez você já tenha ouvido falar? Posso perguntar? Posso fazer uma pergunta? Sim. Qual foi o fruto que Eva comeu no jardim do Éden? E talvez você já tenha ouvido a seguinte resposta, mas como você faz uma pergunta tão básica? Uma pergunta boba. É óbvio que ela comeu uma maçã, você nunca ouviu que Eva comeu uma maçã? Primeira pergunta, segunda pergunta que talvez você já tenha ouvido, posso fazer outra? Sim, por favor. Adão e Eva eram duas pessoas, das quais Eva saiu de Adão. Ou seja, Adão e Xavá em hebraico ou Adão e Eva em castelhano. É verdade que Eva saiu de Adão? E a resposta foi, como você pergunta algo tão bobo? É óbvio que Eva saiu da costela de Adão, como você pergunta algo tão bobo? Agora quero te mostrar neste vídeo que as duas respostas que aparentemente eram tão óbvias estão erradas. Erradas. Vamos nos aprofundar nos mares, nos jardins e nos rios profundos. Da sabedoria da Torá, porque quando queremos fazer perguntas sobre a nossa realidade, precisamos olhar para a nossa Torá. A Torá é obviamente a voz de Deus neste mundo, é a vontade de Deus neste mundo. E aqui estão as respostas, porque Deus entregou a Torá ao povo judeu para ser luz para as nações, e ela é relevante para todas as nações do mundo. E aqui estão as respostas de algo tão básico, que aparentemente é tão básico que muita gente acredita que já sabe automaticamente. É preciso saber que nas fontes judaicas, isso não está escrito. Nem que Eva comeu uma maçã, nem que Eva é algo separado de Adão. No nível básico, ou seja, não, Adão veio primeiro e Eva saiu da costela de Adão. Agora me escute e vamos embarcar juntos nessa jornada pelas profundezas da Torá. Primeiro vamos aos sukim em hebraico, aos versos ou versículos que falam sobre o que estamos falando. Primeiro, vamos falar sobre quando dizemos quando, algo tão comum de se ouvir. Eva saiu da costela de Adão. É um erro, vamos ver porque isso é um erro. Vamos voltar à criação do mundo, quando Deus criou toda a nossa criação. No sexto dia, Ele criou Adão. Vamos até lá. Eu leio em hebraico e depois traduzo livremente para o português. Diz assim: E Deus criou o homem à sua imagem, ou à imagem de Deus Ele o criou, homem e mulher Ele os criou. Vamos traduzir, diz assim: E Deus criou Adão à sua imagem, a imagem de Deus Ele o criou. E ouça o que ele diz em seguida: Skar ven kabea berftemi, masculino e feminino, Ele os criou. Portanto, o primeiro erro é pensar pela tradução de Tzela, que muitas vezes traduzem como costela, Tzela, helado. Vamos falar, se quiserem, mais adiante sobre esse tema. Mas basicamente é preciso saber que diz Sahar Unekeba, masculino e feminino. Ele os criou. Há uma unidade, o mundo masculino e o mundo feminino são uma unidade. Também, entre parênteses, digo, quando nos casamos essas duas almas voltam a se unir. Há uma unidade primordial que acontece quando a pessoa se casa. O mundo masculino e o mundo feminino se unem e aí há uma unidade que volta a se unir, como no Jardim do Éden. Continuamos. E Deus, o Senhor, ordenou a Adão, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Diz assim, e Deus lhe ordenou. A Adão e lhe disse: De toda a árvore frutífera do jardim do Éden podes comer, coma. E então o versículo seguinte diz: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Basicamente está a proibição, diz. E da árvore da sabedoria entre o bem e o mal, não coma dela.
Ele traduziu de forma livre, ou seja, aqui não diz maçã, e também na Torá não aparece maçã. Em toda essa questão do que foi comido Adão e Eva da árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Muito bem. Agora vamos. Primeiro falamos sobre a criação de Adão e Eva como uma unidade masculina e feminina. Depois falamos sobre o tema do fruto, que não diz maçã, vamos falar mais sobre isso adiante, se Deus quiser. O que explicam nossos sábios judeus? Que frutos, não fruto. Existem diferentes opiniões quais frutos eram os frutos que estavam na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ouça, agora vamos voltar à criação, novamente à criação. De Adão diz assim, voyaplo? Lehaim Vaishan diz assim, e o trecho de forma livre, e Deus basicamente fez Adão dormir de novo. Adão é masculino e feminino, não é um homem do qual depois tirou a mulher, é masculino e feminino. Importante ressaltar, basicamente ele o anestesiou, o fez dormir, e Adão dormiu masculino e feminino, e basicamente. Verde MTSLVTI, VSGVR, BCHR, THTNH, VBACQMTA. Tzalotav nós traduzimos como tzela. É lado, costela, basicamente, do seu lado, ele tirou uma parte e fechou. Basicamente como uma operação, depois de abrir. Em uma operação, fecha-se a incisão com uma sutura. Muito bem. Muito bem. Portanto, voltamos novamente. Que Eva foi tirada de Adão, mas Eva já estava em Adão, entendeu, Eva? A parte feminina já estava em Adão, não veio depois para Adão? E olha isso, que impressionante. A santidade do que é o casamento. Ouça isso, diz assim... Al ken yazov i ish etavid ve etimo vedavak be ishto ve ayu levasar. Portanto, a pessoa tem que, basicamente, quando chega, obviamente eu trago isso de forma livre. Quando chega o momento, deixar a casa do pai e da mãe e tem que se apegar à sua esposa e serão uma só carne, uma unidade. Basicamente, vemos aqui como Deus nos insinua, assim como eu entendo, a santidade do casamento, ou seja, quando o homem e a mulher se casam, basicamente retornam àquela essência do jardim do Éden. Continuamos. Mais adiante, estamos no livro de Gênesis, diz assim, mais adiante diz Saharu Nekev Aberam. É impressionante, diz assim masculino e feminino. Ele os criou no plural, criou a eles, vai levar a Yotam e os abençoou. E lhes deu o nome de Adão, Beion e Baram no dia da sua criação. Portanto, aqui vemos que é muito importante ressaltar que homem e mulher, masculino e feminino. Fomos criados juntos e depois fomos de certa forma separados para depois posteriormente nos casarmos. E Deus nos abençoou muito bem. Primeiro isso, agora sobre o tema da fruta da maçã, vou ler um versículo para vocês, vou ler em hebraico primeiro, em Deuteronômio, e diz assim, veja isso. Vou fazer uma pequena introdução. É preciso saber que nossos sábios opinam. Eles têm diversas opiniões sobre quais frutos estavam na árvore do conhecimento do bem e do mal. É muito importante saber disso quando falamos que existem opiniões diferentes. Existe um conceito na Torá, no judaísmo, na forma de estudar a Torá, que diz assim, Elu ve'elu divrei Elokim shayim. Quando há opiniões diferentes, diz, esta opinião e esta opinião são palavras do Deus vivo. O que significa quando um sábio judeu dá uma opinião? Ele não dá uma opinião porque acredita em algo que lhe veio à mente,
Nem sempre existe, basicamente, uma tradição de rabino para aluno. Até voltando atrás até Moisés no Sinai, onde foi entregue a Torá escrita e a Torá oral. Portanto, é como um prisma, como um diamante. Quando há um diamante, você vê um lado do prisma. Você não necessariamente vê algo que está errado, porque seu amigo que está na sua frente vê de outro ângulo. Obviamente, vamos dizer que tanto você quanto seu amigo veem algo real. A diferença é apenas o ângulo de visão entre você e seu amigo. É uma angulação diferente, mas é o mesmo diamante. Portanto, quando um rabino diz uma opinião, ela se complementa com a opinião do outro rabino. Isso é muito importante saber como o conceito de como estudar a Torá da forma correta, ele diz. Eu leio em hebraico bíblico e depois traduzo para o castelhano. Estamos no livro de Deuteronômio e diz assim, capítulo 8, versículo 8, diz Eretz, Yita o Seora vegefen utena verimon eretz tzaichemen udvash. Muito bem, já assim. Vamos seguir com a sua permissão. Vou ler o versículo anterior, o versículo 7, e depois volto para o 8, porque para dar um panorama muito mais completo, diz assim, uma terra de rios de água, uma terra de trigo, cevada, videira, figo e romã, uma terra de oliveira, azeite e mel. Assim diz o Senhor, teu Deus está te levando para uma boa terra, uma terra com riachos de água, que brotam em vales e montanhas, uma terra de trigo, videiras, figos e romãs, uma terra fértil, produtora de azeite de oliva e mel. Portanto, aqui vamos ao que dissemos. Não foi uma maçã que Adão e Eva comeram, mas uma opinião muito central em nossas fontes judaicas é que eram essas 7 espécies que são primordiais na terra de Israel. É assim? Diz assim, terra de trigo, ou seja, trigo interessante, vou contar para vocês. Quando nossos sábios dizem trigo, eles nos dizem que na árvore havia espigas de trigo, havia pães. Imaginem uma árvore cheia de pães quentinhos, fumegantes, com um aroma de jardim de Éden, pães prontos para comer. E de fato, entre parênteses, lhes conto que nossos sábios dizem que no futuro a terra de Israel vai produzir árvores, que vão dar esses pães prontos, árvores com pães quentinhos, pães com vamos. Dizer como se fossem pães sírios, pizzas de queijo ou pães normais, não de queijo. Que tipo cada um quer? Isso eu falo como eu entendo basicamente, mas o conceito é que a terra de Israel, se Deus quiser, em breve vai dar árvores com pães prontos fumegantes. Ou seja, o primeiro fruto da terra seriam trigo, ou seja, como dissemos, pães, cevada. O seguinte, videiras, figos, ou seja, uvas, figos, romãs, azeite de oliva, ou seja, uvas, azeitonas, não uvas, perdão, azeitonas ou olivas. E mel aqui se refere ao mel, pelo que eu entendo, o mel, pelo que estudei. Mel de tâmaras, é chamado de mel de tâmaras. Em Israel é muito comum comprar silan. Silan é mel de tâmaras. Obviamente também se compra mel de abelha, que é o mais conhecido normalmente. Mas em Israel é muito comum comprar silan, que é mel de tâmaras, o mel que as tâmaras produzem. Portanto, aqui também há outra opinião, que era o etrog, a fruta da árvore do conhecimento, entre o bem e o mal era o etrog. O etrog é uma das 4 espécies que nós, judeus, abençoamos. Na festividade de Sukkot, na festividade das cabanas, no mês de Tishrei, o mês hebraico de Tishrei, no dia 15 de Tishrei, 7 dias é a festividade de Sukkot. Muito bem, agora o que dizemos aqui é que muitas vezes, infelizmente, muita gente ouve coisas como se fossem óbvias.
Inclusive faz perguntas e quem responde faz com que a pessoa que perguntou se sinta mal, como se fosse algo óbvio. E aqui você precisa saber que se alguém te ensinou Torá e te disse: como você pergunta isso? Comeu uma maçã e Eva saiu da costela de Adão. Você tem que colocar um ponto de interrogação de onde você está estudando, porque você está estudando em um lugar que não é fiel às leis da Bíblia judaica, que é a Bíblia que Deus deu ao povo judeu. Cerca de 3 milhões de pessoas estiveram no Monte Sinai e ouviram a voz de Deus. Deus se revelou para nós e nos deu a Torá para sermos luz para as nações, é ensinar a dar respostas, para a humanidade viver uma vida feliz e plena, fazendo a vontade de Deus com alegria e bom coração. Então, esses são 2 pontos sobre os quais eu queria falar com você. Agora vamos falar de outra coisa, que é o seguinte. Prestem atenção, há pouco tempo passamos por um dia muito especial. Uma festividade não é como um Shag, como se diz em hebraico, mas é um dia extremamente importante. Se chama Tu Bishvat, o dia 15 do mês de Shvat no calendário judaico. É o dia que é chamado de Rosh Hashanah Lailanot. O início do ano, o ano novo para as árvores frutíferas. Há muitas repercussões a nível haláshico na lei judaica, como contar os anos a partir do dia de Tu Bishvat para fazer doações dos frutos das árvores. Esse não é o nosso tema, é só um parêntese, mas basicamente é um dia muito especial no qual nós, judeus, costumamos comer frutas da terra de Israel. E aqui há um segredo muito importante que está escondido, algo realmente incrível. Nossos sábios explicam no tratado de Sanedrim, na Guemará, no Talmud, eles dizem assim: vou dizer com minhas palavras, mas basicamente para entender o conceito diz o seguinte: então não há sinal mais claro de que a redenção chegou do que quando a terra de Israel dá frutos, frutos belos. Eles dizem em Lejá, vou dizer em hebraico em Lejá: eu disse um pouco com minhas palavras, mas acho que está muito próximo do original, ou seja, não tem sinal, um sinal mais claro de que chegou a época da redenção, a era messiânica, a era da redenção, que quando a terra de Israel dá frutos com a Intobá, com a Inhafá, são basicamente, diríamos, frutos belos. Agora a pergunta é, por quê? Como podemos dizer que o fato de que a terra de Israel dá frutos belos, ricos e saborosos é um sinal certo de que a redenção chegou. Como podemos saber por quê? Está ouvindo isso? Impressionante? Está escrito em nossas fontes que por 2000 anos o povo de Israel vai ficar exilado, e de fato nós ficamos. 2000 anos de exílio. Do Holocausto horrível na Alemanha e na Europa, pogroms na Rússia, Inquisição em toda a Europa e em muitos lugares do mundo. 2000 anos de perseguições ao povo judeu, onde o povo judeu basicamente não pôde dizer o que tinha para dizer. Por quê? Porque estávamos ocupados em sobreviver. E as pessoas agora, graças a Deus, em Israel, podemos falar livremente e demonstrar o amor que temos por toda a humanidade, por toda a criação, e dizer o que temos para dizer, dar e compartilhar a Torá que Deus nos presenteou. Para sermos condutos, na medida do possível, condutos puros, para revelar e transmitir a voz de Deus neste mundo. Fornecer respostas desejadas por muitos, já que há pessoas perdidas. Para onde ir, o que querer e esperar? Muitos ismos foram quebrados, ou seja, na história da humanidade, muitos ismos, cada um pode dar o ismo que quiser, foram quebrados. Muita gente pensava que tal idiosincrasia, tal ideologia, tal ismo seria a esperança do mundo inteiro. E infelizmente ou não, infelizmente foi quebrado. Por quê? Porque se não é algo emiti e verdadeiro, algo que surge da Torá, por mais que tenha bons valores, se não é algo 100%, algo emete, algo verdadeiro, vai se quebrar, vai se quebrar. Mas hoje, graças a Deus, muitas pessoas, milhões de pessoas, querem saber a verdade, querem saber se o Emet foi liberado e buscam respostas. E nós, o povo israelense, estamos na terra de Israel para dar respostas a partir de um lugar de humildade. Por quê?
Porque essa é a nossa função. É nossa função sermos os portadores, a voz de Deus para o mundo inteiro, a partir de um lugar de humildade, de responsabilidade, porque Deus nos disse. Está escrito na Torá, diz em hebraico, depois eu traduzo. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, diz Deus ao seu povo, o povo de Israel, e vocês serão para mim um reinado de sacerdotes e um povo santo, sacerdotes e povo santo, sacerdotes e povo santo. Ao contrário do que se entende em outras religiões, é um povo que se casa, forma famílias, vem para o Estado de Israel, vive com santidade, amando o próximo, praticando tzedakah, que significa beneficência, ajudando o próximo, ajudando o mundo inteiro, criando organizações sem fins lucrativos, lutando pelo bem. Hoje vivemos uma guerra que visa acabar com todas as guerras. Embora pareça contraditório, o povo israelense é o povo do bem, que luta contra terroristas. Pessoas muito negativas. Escuridão é uma luta entre a luz e a escuridão, entre o bem e o mal. É uma luta, uma guerra para que não haja mais guerras. Portanto, essa é a Ketushá. A santidade do povo de Israel é basicamente viver uma vida de santidade neste mundo terreno, neste mundo material. E esse é o grande segredo que o povo de Israel une ao dar, viver uma vida espiritual em um mundo terreno. Como uma vez ouvi de um sábio que disse: tudo o que eu posso fazer por você no nível material indica em que nível espiritual eu estou. Mais uma vez, tudo o que eu posso fazer por você no nível material. Tudo o que eu posso te ajudar no nível material indica em que lugar eu estou, no nível espiritual. Essa é uma grande resposta do povo judeu. Que o espiritual não é alguém que se isola em uma montanha e não tem contato com o mundo terreno, é o oposto. O espiritual é alguém que está muito com as raízes neste mundo, mas com seu coração e sua mente no céu. Ou seja, todas as suas ações, suas palavras, seus pensamentos estão ligados a Deus para fazer a vontade de Deus neste mundo terreno. Que tenhamos o mérito de ser um povo e um mundo inteiro que escolhe a vida